Então, para começar de fato esse canal, eu gostaria de contar a minha história aqui, para que você me conheça um pouco mais, né? Enfim, porque a intenção é trazer muito conteúdo aqui. Eu tenho trabalhado nesse ano de 2021, principalmente 2020 e 2021, eu trabalhei muito no Instagram, mas eu senti que eu precisava colocar minha mensagem de forma mais fixa, né? A sensação que eu tenho aqui no Instagram, as coisas vão desaparecendo e a mensagem não chega de fato aonde eu quero que chegue. Então eu vou, a partir de agora, eu vou mudar um pouco a estratégia da minha marca para que de fato a minha mensagem chegue nas pessoas, porque eu acredito muito que ela faz a diferença. Eu acredito muito que a minha mensagem pode ajudar as pessoas, as artesãs, crocheteiras, tricoteiras, bordadeiras, a melhorarem de vida, a entenderem o seu potencial, entenderem o que é se profissionalizar de fato no artesanato, né? Enfim, então, começando do começo, eu gostaria de contar a minha história aqui. Eu sou Catarina, eu tenho 34 anos agora, nesse momento que eu falo, de 2021. Eu aprendi crochê quando era menina, ainda criança, com a minha mãe, e nunca usei isso, assim, né? Aí depois, o Caio nasceu em 2016. E nessa época de maternidade, bebezinho, bem recém-nascido e tal, eu senti aquela necessidade, depois de passar pelo turbilhão inicial, né? Ele é meu segundo filho, eu tenho a Malu, que é mais velha. Depois daquele turbilhão inicial, eu senti uma necessidade muito grande de produzir. Eu queria fazer alguma coisa diferente, que não fosse cuidar de bebê, trocar fralda e tal, alguma coisa que nesses intervalos eu conseguisse fazer alguma coisa pra cabeça. E aí que o crochê voltou na minha vida. Eu comecei fazendo tapete pra casa, enfim. E nessa época eu era coordenadora de importação, eu trabalhava com importação num escritório de comércio exterior em São Paulo, no Itaim Bibi, eu morava na Granja Viana, em Cotia. E aí na época que era, eu tava de licença maternidade, e aí na época que era pra eu voltar da licença maternidade, eles mudaram do Itaim para Guarulhos. Então o que antes eram 16 quilômetros mais ou menos de distância da minha casa pro escritório, passou a ser 100. Então pensa, né? Ficou aquela, nossa, ficou bem ruim. Eu não cheguei a voltar, então fui demitida. E aí eu fiquei num período ainda que eu fiquei procurando emprego, enquanto já tava o crochê na minha vida. Aí quando eu me dei por mim, assim, eu tava com uma lista de encomenda, comecei a postar no Instagram. Foi uma coisa assim que foi, e eu, nossa, que demais, que demais. Bom, e nessa época então nasceu o Crochê Moderno. O Crochê Moderno nasceu em 2016, é uma marca que eu amo de paixão, foi onde me trouxe, né, assim, foram 5 anos de experiência no Crochê Moderno, onde eu fiz de tudo. Então eu comecei fazendo encomenda, aí depois eu passei a dar workshops, cursos, eu comecei a ensinar crochê, depois eu tive produção de agulhas artesanais. Nessa época eu criei o canal do YouTube Crochê Moderno, e que agora assim são muitos inscritos, quase 40 mil inscritos no canal, enfim. Então o Crochê Moderno, ele foi muito legal assim, minha experiência com ele, né? Mas ao mesmo tempo, cheguei lá em 2019, por aí, 2019, não, foi 2019. Eu cheguei numa época, numa fase que a sensação que eu tinha é que eu não tava construindo nada. Era todo mês, assim, eu não conseguia dar conta de arcar com responsabilidades financeiras, por exemplo, né? Então, por exemplo, a escola dos meus filhos era a minha responsabilidade dentro de casa. Um mês eu conseguia pagar, no mês seguinte não. E aí ficava, nesse mês eu vou ter feira, no mês seguinte não, o que eu faço? Então, porque eu preciso, as minhas responsabilidades financeiras, né? Então, enfim, eu tinha responsabilidades financeiras dentro da minha casa. E aí começa uma angústia, assim, de tipo, eu não sei o que vai ser no mês seguinte, se nesse mês eu tô conseguindo ir o mês seguinte, aí você fica sempre que não respira, sabe? Sempre nessa sensação que não respira.
nessa época de 2019 eu falei, cara, não aguento mais isso, assim, de não saber o que vai ser no mês seguinte, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. E foi uma época, assim, que foi bem ruim. Eu tive que vender meu carro para poder pagar a escola, porque virou uma bola de neve, as mensalidades não conseguia pagar, enfim, vendemos o carro para poder pagar a escola. E aí eu fiquei nessa de... Eu lembro... Teve um dia que eu fiquei deitada no chão do ateliê ouvindo palestra motivacional. Eu procurei de tudo, eu procurei ajuda em todos os lugares. E aí tem uma amiga minha que me falou, monta uma marca de vestuário. Vai trabalhar com crochê no sentido... com as peças, né? Não querer ensinar, não ficar nessa de cada hora numa coisa. Monta uma marca. E aí naquela época eu tava desesperada, eu fui jogar tarô, eu fiz de tudo. E aí, então comecei, foi aí que nasceu a House of Gaia, que é minha marca hoje de vestuário artesanal. Foi nessa época, eu fiquei 1 ano criando a marca. E nessa época também eu tive um insight muito poderoso, que essa mesma amiga me perguntou sobre um chapéu. Eu quero fazer um chapéu de crochê e tudo mais. E no mesmo dia eu vi no Instagram, tem uma marca que era só de chapéu, mas não era de crochê, era chapéu de palha, de praia, assim, né? Bonitos, chapéus maravilhosos e tal. E aquilo me... Sabe quando veio assim de uma vez, falei, crochê não é nicho. Crochê não é nicho. Eu posso saber fazer crochê, mas eu não preciso fazer de tudo no crochê. Eu tô montando uma marca de vestuário artesanal, eu posso montar uma marca de chapéu, só chapéu, né? Eu posso montar uma marca de biquíni, eu posso montar uma marca voltada pro pet, pro mundo pet. Eu posso montar uma marca, enfim. E aí aquilo veio que assim, que parece que vomitou um monte de coisa em mim, quando eu percebi que... Na verdade, eu tinha sacado uma coisa ali que não só eu passei anos sem perceber isso, como muita gente não tinha percebido isso, assim, porque eu vivi isso de fato, né? De crocheteira, ficar rolando o feed do Instagram e faz, fulana lançou uma peça nova, vai todo mundo lá e faz a peça nova da fulana. Aí depois como que todo mundo vai vender a mesma peça? Então, nossa, eu aprendi um suplá de folha, vai todo mundo vender o suplá de folha. Sabe? Então você ficava nessa assim que, sabe, prego na areia? Que você não finca, fica bamba? É aquilo, é isso. Essa é a realidade, essa é a sensação que eu tinha. Bom, então caiu a ficha, assim, eu comecei a falar disso, se por um lado eu estava construindo a minha marca, House of Gaia, aí demorou, foi 1 ano de construção, porque eu queria minuciosamente e tal. Por outro lado, eu comecei dentro do crochê moderno, que depois passou a ser Catarina Oliveira, eu passei a falar de empreendedorismo, eu queria compartilhar tudo que eu estava entendendo, que parecia que eu já sabia, mas que não tinha, sabe, enfim, eu queria compartilhar tudo aquilo. Então eu comecei a falar de empreendedorismo dentro do crochê moderno, depois por isso que depois eu mudei para Catarina Oliveira, porque eu entendi que não era sobre crochê só. Eu podia falar, aquilo que eu falava era aplicado a tricô, a bordado, a madeira, o que você quisesse, porque o artesanato em si, ele não é um nicho, né? A especialização, sim, o foco no seu produto, no seu cliente, na solução que você vai trazer para o seu cliente, que é o nicho, né? E o que é o que as grandes marcas já entendem, é o que o posicionamento de grandes marcas fazem, assim, enquanto que tem uma multidão de artesão atirando para todo lado, marcas muito bem posicionadas vendem bolsa de crochê a 20 mil reais. E por que isso? Justamente por causa da especialização, né? Enfim, então essa é a minha história. Ou seja, já tô indo para o 7º ano de atuação no mercado artesanal.
desde o crochê moderno, que eu fazia de tudo e me entendia como uma expert no crochê, queria provar para todo mundo que eu sabia fazer de tudo no crochê, então eu ficava naquela ânsia, numa ansiedade de tipo, ai, fulana sabe fazer o cesto, não sei das quantas, eu preciso provar que eu sei fazer também. Agora tá todo mundo fazendo top-down em crochê, eu preciso fazer também. E aí você não se constrói em nada, é insano isso, né? Então eu vim desse lugar. E aí eu percebi, teve um momento que eu percebi, então, que isso não faz o menor sentido. E durante esse último ano agora de 2021, a gente está encerrando agora o ano de 2021, eu fui mentora de mais de 60 marcas, ajudando a criar as marcas, e aí foi mais uma prova de que crochê não é nicho, de que tricô não é nicho, porque nenhuma delas é igual, nenhuma delas foi uma marca igual. Marcas com história, marcas com foco, com diferentes, propósitos. Teve uma marca, durante esse processo todo eu quero trazer podcasts, entrevistas com essas mentoradas minhas maravilhosas, mas uma em específico, ela é pediatra e ela vai fazer roupinha de bebê, ela é pediatra com especialização em alergia, né? E ela vai montar uma marca de roupinha para bebê com foco na alergia, ou seja, toda a preocupação em relação a que tipo de fio que é, como que é feito, como que é manuseado, porque tem que estar com luva, inclusive, porque a alergia de bebê ela é muito sensível, enfim, então tem toda uma história, né? Ou seja, você vê, ela poderia estar naquele lugar de crocheteira, fazendo todas as coisas do mundo, mas não, ela entende qual é a história dela, o que ela tem de experiência para oferecer para o mundo, aí ela junta com o crochê, que é uma ferramenta de produção de trabalho, e aí sim ela cria uma marca com diferencial, uma marca que tem realmente um propósito, uma verdade por trás, né? Afinal de contas é ela que tem toda a expertise de uma vida inteira sendo pediatra, enfim, então você percebe como que as coisas vão se construindo na base da verdade, né? De quem está por trás, e se utiliza do artesanato, das técnicas manuais, para algo a mais, para algo além. Não é sobre o crochê, é o que eu digo, né, no Instagram, não é sobre o crochê, é sobre o que você está oferecendo. Não importa se é uma blusa de crochê, uma blusa de tricô, tá, mas o que isso traz a mais, qual é a história que tem por trás. Então essa aqui, por exemplo, que é com fio fiado à mão, artesanal, enfim. Então tudo tem história, né, a gente tem que buscar os diferenciais e sair desse lugar de mesmice, assim, esse lugar raso de querer fazer tudo que todo mundo faz, e aí ao mesmo tempo todo mundo reclamando que o artesanato não é valorizado. Percebe que uma coisa é consequência da outra, uma coisa é a causa da outra, e isso vira um círculo vicioso. Não dá. A conta não fecha, a gente não tem dinheiro no fim do mês para pagar os boletos da vida, e no fim das contas não é sobre isso, né? Ainda que tem uma coisa muito de ego lá também, assim, de eu preciso provar que eu sei fazer tudo. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. Então, essa é a minha história. Eu sou Catarina, eu aprendi crochê quando era criança, eu vivo o artesanato intensamente, tenho vivido o artesanato intensamente durante os últimos 6 anos. Criei 2 marcas minhas, o Crochê Moderno e a House of Gaia. Nesse último ano, fui mentora de mais de 60 marcas artesanais, então eu ajudei a criar marcas artesanais que agora estão no mercado ou estão em desenvolvimento, porque uma marca não é assim, né, que acontece do nada. Tô tendo E é isso, estou aqui então agora com a minha marca, que sou eu mesma, Catarina. Estou aqui para falar de empreendedorismo no ramo artesanal, de abrir os olhos, de trazer pontos específicos sobre o que é o artesanato, qual é o papel, qual a importância de você nichar, né, de se especializar, falar que artesanato não é nicho, para que todo mundo floresça, para que o maior número de pessoas, de mulheres principalmente, que trabalham dentro de casa, se sintam valorizadas, consigam de fato valorizar o seu produto. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou encerrando por aqui, mas não perca os próximos, porque eu vou trazer tópicos importantes, tá bom? Um beijo!